E quem participa conosco ao vivo é o tenente do Corpo de Bombeiros, o Bruno de César Camilo, aqui de São João Batista. Vai falar aí sobre vários assuntos, mas a gente vai começar com um tema que é preocupante, tenente, no que se refere à estiagem que o estado catarinense, o sul do Brasil, está passando e que também certamente preocupa vocês do Corpo de Bombeiros. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Juliano, bom dia aos ouvintes. Realmente nesses últimos dias, aliás, nessas últimas semanas, é um tema que nos preocupa bastante, especialmente nós aqui do Corpo de Bombeiros. Quando a gente fala em estiagem, a gente imediatamente pensa em clima seco. Então, não está chovendo na região. Quando não chove, estando frio ou estando quente, a incidência de incêndios florestais fica muito mais preocupante, porque eles se propagam com muita facilidade. E nas últimas semanas a gente teve aqui na região, posso até dizer no estado como um todo, mas vou dizer especialmente aqui em São João Batista, Nova Trento, Major Gercino, Canelinha, Tijucas, nós tivemos inúmeros incêndios florestais e, bom, isso nos preocupa bastante. Essa questão de incêndios florestais, por que aumentou tanto esse número de incêndios? Bom, a gente estava até brincando aqui agora há pouco, né, que o incêndio florestal, a gente sempre lembra da nossa infância ali, da nossa escola, né, o professor ensinando que não pode jogar chipa de cigarro, né, na floresta, porque isso pode causar um incêndio florestal. Mas na realidade, o que realmente, as verdadeiras causas do incêndio florestal são as queimas de terreno, queima de lixo, a queima de plantação, eucalipto, enfim. A gente tem, por exemplo, dados de que uma brasa gerada ali num lixo queimando num terreno, ela pode se deslocar por até 50 metros pelo ar, chegar num outro ponto e iniciar um incêndio florestal. Então, às vezes, o que a gente está fazendo, por exemplo, queimando um lixo ali no terreno, achar que aquilo ali é absolutamente controlado, não é. Às vezes aquele pequeno incêndio que foi causado ali por aquela pessoa pode acabar gerando um incêndio de grandes proporções numa vegetação próxima, seja ela rasteira, seja uma vegetação um pouco mais elevada. E, inclusive, Juliano, que vale a gente ressaltar aqui é que o artigo 250 do Código Penal é bem claro: causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem tem a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, colocar fogo em plantação, queimar lixo em terreno, queimar terreno é crime, seja denúncia na PM ou na Polícia Civil, e a pessoa pode responder penalmente. Inclusive, tem algumas pessoas aqui na região que já estão respondendo penalmente por conta de causar principalmente um incêndio ali no próprio terreno, né, causando ali um risco, por exemplo, ao seu vizinho, ou por ter iniciado ali um incêndio florestal, né, com um dano ao meio ambiente considerável. Tem a questão também da fauna e da flora que sofre bastante, né? Com toda certeza. A nossa missão constitucional é proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Então, com certeza, nos preocupa a fauna e a flora. Um outro ponto que eu também não posso deixar de ressaltar, Juliano, é que a ocorrência no mundo que mais mata bombeiros, assim, disparada, é incêndio florestal. Incêndio florestal é uma ocorrência extremamente perigosa para quem está lá na ponta. Eu acho que é interessante até o ouvinte conhecer um pouquinho do nosso trabalho, porque às vezes parece um pouco distante. No incêndio florestal, na maioria dos casos, a gente não consegue chegar com o nosso caminhão de combate a incêndio até o local, porque são locais isolados, o caminhão não chega. Então, quem vai fazer o combate diretamente é um ser humano. Ele vai estar lá na ponta com equipamentos de proteção individual limitados. No máximo, ele vai ter uma máscara para protegê-lo contra a fumaça. Então, não seria uma proteção respiratória completa, mas é o que se preconiza. E então ele está exposto a chamas, a fumaça. São ocorrências extremamente exaustivas que podem durar 4, 5, 8 horas, 3 dias, uma semana, como a gente viu, está vendo agora ali em Florianópolis de forma recorrente. Então a gente está colocando o nosso bombeiro em risco,
são cidadãos catarinenses, são cidadãos aqui da cidade. Então a gente pede o bom senso do pessoal, principalmente nesse momento em que o clima está seco, que não façam queimas em terrenos, em eucalipto, em plantação, não queimem lixo no terreno, porque está muito fácil do incêndio tomar proporções que, com toda certeza, a pessoa que começou esse incêndio não vai conseguir controlar. Uhum. Quais são os locais de maior ocorrência aqui? Toda a região, Juliana, a gente está assim, principalmente na zona rural, mas também a gente tem alguns incêndios urbanos, aí geralmente eles estão associados a pessoas queimando terreno, mas São João Batista, Nova Trento, Major Gercino, Canelinha, Tijucas, a gente teve inúmeros incêndios ao longo dessas últimas semanas. Praticamente todos os dias a gente está indo para 3, 4, até 7 incêndios florestais. Há um número, vocês têm dados de números de quantidades desses focos de incêndio aqui na região? Porque todas as denúncias são canalizadas aqui no Corpo de Bombeiros, né? Sim, sim. Como eu disse, nesse momento eu não tenho o número preciso. A gente tem todo o nosso sistema, ele registra todas as ocorrências com relatórios. A gente vai até estar fazendo um levantamento disso aí hoje. Mas o que eu te digo é que nas últimas semanas, na média, a gente atendeu em torno de 3 a 4 incêndios florestais por dia, em locais diferentes. É um número alto, considerado alto? Com certeza, com toda certeza. Agora, como trabalhar para prevenção? É somente, na verdade, a conscientização das pessoas? O que os bombeiros talvez pretendem fazer daqui para frente para que as pessoas tenham mais ciência dessa responsabilidade que as pessoas acabam acometendo esses crimes ambientais e principalmente pode gerar um crime contra a vida de quem vai lá combater o incêndio? Com certeza. Bom, a gente não tem como fiscalizar, né? É uma prevenção que é feita através da conscientização, que é o que a gente está procurando fazer aqui agora. Caso a pessoa não cumpra, a próxima etapa da prevenção inevitavelmente vai ter que ser a punição, que vai ter que fazer uma denúncia formal, nós, os bombeiros, para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil, para que seja feito o flagrante daquela situação, e a pessoa que iniciou aquele incêndio vai responder penalmente. Então a gente sabe que também a questão do Código Penal também tem um caráter educativo, por assim dizer. As pessoas passam a ter medo de fazer aquilo por responderem por algo errado, e não é à toa que o incêndio está bem claro previsto ali no artigo 250 do Código Penal, né? Ressalto que causar incêndio, seja ele numa edificação, seja um incêndio florestal, seja um incêndio veículo, é crime, e a pessoa pode responder de 3 a 6 anos e ainda receber uma multa. Outras ocorrências nesse momento, no que se refere também à Covid-19, a gente teve uma diminuição significativa daquelas ocorrências do dia a dia, por exemplo, acidentes de veículos, de motos. Sim, Juliana, o que a gente percebeu foram que as ocorrências associadas a traumas, por exemplo, acidentes de moto, envolvendo bicicleta, veículo, essas ocorrências diminuíram bastante, e a nossa leitura é que isso se deve às pessoas estarem circulando menos. Então tem menos carros circulando, menos motos, enfim, e aí a gente acaba tendo menos acidentes e menos trauma. Os casos clínicos permanecem, né? Uma pessoa passando mal em casa, que precisa ser conduzida para o hospital. Então esse número não diminuiu tanto. Em relação ao Covid, como todo mundo sabe, aqui na região a gente ainda, graças a Deus, ainda está num cenário tranquilo. No entanto, a gente não deve deixar de se proteger, é claro. E como eu ressaltei, né, a gente está tendo um problema grave de incêndios florestais aqui na região, que é até a principal pauta aqui de hoje. A gente pede um outro assunto importante, porque o que acontece? A gente continua, por exemplo, tendo esses casos clínicos, né? Uma pessoa passando mal em casa que precisa ser deslocada para um hospital. Nós temos um efetivo limitado aqui na região, assim como todo o estado. Então, se a gente precisa utilizar o nosso efetivo para estar empenhado em grandes incêndios florestais, ou ainda que sejam pequenos, a gente deixa de deslocar esse efetivo muitas vezes
para atender uma emergência, por exemplo, com um familiar. A avó passando mal em casa, teve uma falta de ar, uma dor no peito, enfim. Aí liga pro bombeiro, o bombeiro infelizmente não vai poder atender aquela ocorrência naquele momento, vai ter que colocar ela em espera, porque nós estamos atendendo um incêndio florestal que foi causado por uma irresponsabilidade. Pois é, agora tem até uma curiosidade, como que está sendo o atendimento de vocês em meio à pandemia? Porque de repente as pessoas estão lá com falta de ar, estão com alguns sintomas que pode ser Covid-19. A gente tem casos suspeitos aqui na cidade, casos que estão sendo acompanhados. Vocês estão atendendo esse tipo de ocorrência ou já informam para a pessoa ir diretamente no hospital da cidade? Juliano, em relação ao Covid, era algo que ninguém estava preparado, todos tiveram que se adaptar. Então, em relação ao Covid, todos os órgãos mudaram os seus próprios protocolos para a situação do Covid específica, que tem uma capacidade de transmissão muito grande. A chamada normal do bombeiro, quando não trata de Covid, ela vai falar com um bombeiro militar, e esse bombeiro militar já vai despachar a guarnição para atender aquela ocorrência. Quando há suspeita do caso de Covid, aí o filtro é pelos sintomas que a pessoa repassa, essa ligação é repassada diretamente para a regulação médica do SAMU, que aí um médico vai avaliar se é caso daquela pessoa ser deslocada para um hospital por ser um caso muito grave, ou se é o caso, por exemplo, dela ligar para o posto de saúde mais próximo para buscar orientações e os procedimentos e como ela deve proceder. Cada município está atuando com uma certa logística, que está valendo aquela máxima: se a pessoa está com sintomas, evite sair de casa, faça contato com o posto de saúde mais próximo ou ligue para o ramal 136 do Ministério da Saúde para buscar orientações, e a partir dessas orientações ela vai proceder. A gente só está conduzindo, tanto nós como o SAMU, nós só estamos conduzindo pacientes de Covid-19 em casos gravíssimos, que a pessoa realmente precisa de um atendimento hospitalar imediato. E houve mudança nos protocolos de atendimento? Por exemplo, até aqui os bombeiros iam na casa e levavam a pessoa diretamente para o hospital sem muitos problemas, né? Com essa questão do Covid, que é altamente contagioso, mudou os protocolos? Na verdade, mudou bastante. Inclusive, a gente teve, acho que todos os órgãos envolvidos com a saúde tiveram muitos problemas, principalmente relacionados aos equipamentos de proteção individual e aos procedimentos de asepsia. Por exemplo, antes as máscaras N95, FF2, uso de avental, esse uso de álcool em gel acima da média. Por exemplo, esses itens não estavam previstos na nossa rotina de atendimento pré-hospitalar. A gente até então utilizava somente a máscara descartável, que é aquela máscara, né, que evita somente a transmissão. Só que agora, com o Covid-19, a gente teve que se adaptar a adquirir inúmeros materiais que antes não faziam parte do nosso protocolo, ter um cuidado muito maior com a asepsia, tanto antes, durante e após a ocorrência, para a gente não correr o risco, ou pelo menos minimizar o risco de contaminar nossos bombeiros militares e bombeiros comunitários, sob pena da gente acabar tendo que, digamos, interromper um serviço numa cidade, e isso a gente não quer ter que fazer de forma alguma. Imagina a situação se todos os bombeiros de São João Batista pegam Covid-19, ou até estendendo para a PM, se a PM toda pega Covid-19, como que a gente vai fazer com esses serviços essenciais? Então a gente está realmente tomando um cuidado dobrado, inclusive internamente no quartel. Um registro de um número bastante grande de profissionais de saúde, mas também de policiais militares, por exemplo, contaminados, infectados com o coronavírus em todo o Brasil, não só aqui em Santa Catarina. E aí eu emendo a minha pergunta: o Corpo de Bombeiros tem recebido material de proteção suficiente aqui pro nosso quartel? Sim, apesar da turbulência ali no momento de transição, hoje a gente conta com todos os materiais necessários. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela faz o seguinte questionamento: sempre vem balões sozinhos com gás, e para quem pode fazer a denúncia, dá para vocês
me responderem. Balões com gás, aqueles pequenos balões, deve ser, né? Sim, aí se ela conseguir identificar até quem que tá mandando esses balões, seria um caso até de fazer uma denúncia à PM, que aí talvez se enquadraria no artigo 250 ou talvez se enquadraria no outro artigo, agora eu não vou lembrar agora a numeração dele, que seria um artigo mais genérico, que é causar risco a outras pessoas, ao patrimônio, que seria aí um crime de menor potencial ofensivo, mas não deixa de ser um crime. Tenente, a questão das vistorias, já que vocês também estão com os trabalhos restritivos, como que está essa questão das vistorias aqui na cidade? Não só aqui na cidade, mas como no estado inteiro, uma medida, né, que eu acredito que tenha sido muito sensata do Corpo de Bombeiros foi automaticamente renovar todos os atestados, aliás, prorrogar todos os atestados por 3 meses. A partir do momento ali em que começou a crise, até para não criar um pânico das pessoas que tinham prazo, né, que poderiam estar até sujeitos a multas ou que sabem que precisam renovar os seus atestados. Então, para deixá-las mais tranquilas, a gente fez essa prorrogação. No entanto, os casos mais urgentes, por exemplo, de habite, a gente continua fazendo, porque às vezes a pessoa depende do habite para dar início ali na atividade dela, bem como as análises de projetos preventivos contra incêndio, que a gente hoje faz de forma remota, é tudo digital. A gente também permanece com esse serviço normalmente. Então, assim, o que eu quero mesmo é tranquilizar as pessoas que têm aí um imóvel que precisa se regularizar, do ponto de vista de renovação de atestado de funcionamento. A gente tá tudo prorrogado, então não há necessidade de se preocupar nesse momento. Também certamente aqueles cursos de primeiros socorros ficam na gaveta por enquanto, não tem jeito, né? Infelizmente, a gente até estava com um edital de curso básico de atendimento a emergências aberto. Nova Trento, né? Seria em Nova Trento, e a gente também estaria abrindo agora um edital para o nosso curso de formação de bombeiros comunitários, que é um curso mais longo, de 6 meses. Não dá nem para falar em quando que vai ser feito, porque a gente não sabe, né? A gente está num cenário bem atípico. A gente espera que não haja grandes prejuízos aí ao longo do ano para esses cursos. E os bombeiros comunitários, os bombeiros voluntários, eles estão participando junto com vocês de atendimentos nesse momento? Permanecem firmes. A gente criou alguns protocolos para limitar nesse momento quem pode tirar serviço, quem não pode. Um exemplo, quando a crise estourou, a gente imediatamente determinou, falou: olha, aqueles que trabalham em supermercados, em indústrias, por enquanto a gente não vai admitir que essas pessoas estejam conosco tirando serviço, para diminuir a nossa exposição. Um outro exemplo que a gente também exigiu que todos fossem vacinados contra a gripe H1N1, então quem não se vacinou também está impedido de tirar serviços. Enfim, foram várias restrições que a gente fez de forma a minimizar a exposição do nosso efetivo de bombeiros, tanto militares quanto comunitários, como um todo. Em relação aos bombeiros militares, por exemplo, a gente criou um sistema de rodízio. A gente diminuiu a nossa guarnição, então inevitavelmente também a gente diminui a nossa capacidade de resposta, mas há um bom motivo para isso, que é, digamos que se uma guarnição acaba sendo infectada por coronavírus, eu ainda consigo ter 2 bombeiros militares, que eu tenho certeza que estão isolados, possam assumir o lugar daquela outra guarnição sem que a gente tenha um prejuízo aqui no atendimento da cidade. Tá certo. Tenente, a gente quer agradecer essa participação conosco ao vivo aqui no Jornal da Super, e um bom trabalho, que as pessoas parem de fazer queimadas aí pelas matas da região, né? Eu que agradeço a oportunidade, Juliano.